Gente, primeiro, assim, agradecer demais, bom dia a todos e a todas, né? É um prazer, assim, uma alegria para nós, a gente está realizando esse encontro aqui, né? Então, falar um pouquinho sobre por que a escolha, né, de falar sobre atendimento online, a gente estava comentando agora há pouco, e tá todo mundo falando de atendimento online e tal, mas aqui, né, assim, eu até comentei agora há pouco também, para quem não estava, aqui, essa coisa do atendimento online, aqui na Paraíba, pelo menos, eu vou falar mais da nossa realidade, assim, sempre foi uma coisa muito esquisita, né? E aí, como o Lu falou outro dia, e Cleon e falaram agora há pouco, e Luísa fez um artigo, né, Psicanálise Online, saindo do armário, né? Era uma pergunta, né, Luísa? E aí, eu acho que é um pouco isso, né? Assim, era como se a psicanálise online ficasse sempre nessa coisa. A psicanálise já fica mais periférica, vamos dizer assim, né? E a online, então, parecia que nem podia aparecer, né? Não podia nem, como se não fosse legítima. E aí eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso e trazer para cá, para nós, assim, é bem bacana e bem rico para nós, né? Poder proporcionar mais essa discussão, trazendo as questões teórico-técnicas, né? Dessa elasticidade, enfim, e aí isso envolve uma série de outras coisas, como eu comentei ontem. Acho que afeta, assim, a questão da formação, da própria formação do analista e um monte de coisas, né? Enfim, não vou me prolongar muito, só quero agradecer demais a vocês, Cleon, Denile, Lu, que estão nessa primeira mesa, né? Dalva, Joaquim e Luiz, que estão na nossa segunda roda de conversas de hoje. Agradecer às coordenadoras, às secretárias, né? A Eldia, que está dando um super apoio para nós aqui, e falar que a gente, enfim, né, lembrar assim, que a gente, o que a gente arrecadar desse momento, a gente vai doar 70%, né, para duas instituições. Vou tentar colocar um pouquinho aqui. A gente vai doar, né, para duas instituições. Uma é a Associação Recreativa Cultural e Artística e a outra é a Casa Pequeno Davi, né, para que eles possam lidar com as questões da Covid, enfim, né? É uma forma da gente contribuir, tá? E também tem Carlos Livraria, que a gente vai sortear, a gente fez uma parceria com o Carlos, né? Carlos está aí com 20% de desconto na compra de livros, enfim, de 5 livros ou mais, acho que até o dia 31 desse mês, e a gente fez uma parceria com ele, nós vamos sortear um livro ao final dessa roda de conversas e vamos sortear um outro livro na segunda roda de conversas. Bom, então eu vou passar agora a palavra para a Leda, que vai coordenar esse momento, tá? E muito obrigada a todos e a todas e a vocês todos. Enfim, até já. Agora eu vou desligar meu microfone. Olá, bom dia. Como Caterine falou, nós vamos dar início agora à roda de conversas intitulada A Psicanálise Online, Adultos, Adolescentes e Crianças. Nós sabemos que a psicoterapia pela internet é uma prática muito difundida no exterior e também tem apresentado resultados muito benéficos. E aqui no Brasil e na Paraíba, João Pessoa, né, como Caterine falou, apesar de alguns psicólogos e psicanalistas já desempenharem essa prática há bastante tempo, ainda é um assunto que tem merecido discussões, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, e é por isso que nós também estamos aqui, né, para discorrer sobre as implicações e a efetividade dos atendimentos online. Para falar dessa elasticidade da técnica psicanalítica, dessa nova frente de trabalho do psicanalista fora do enquadre padrão, o que o Winnicott chamou de psicanálise modificada, né? Então, essa conversa, ela será organizada em 3 etapas. Primeiro, falará o Cleon Cerezer, que é psicólogo clínico, especialista em psicoterapia psicanalítica, ex-vice-presidente do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul, psicólogo escolar e educacional da Secretaria Municipal de Educação de Capão da Canoa, membro dos seminários de Winnicott Porto Alegre
e autor de vários livros e artigos, e ele abordará o tema A Realidade da Presença. Depois nós teremos a fala de Denile T., que é psicóloga clínica, psicanalista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, coordenadora do Espaço Transicional Winnicott Fortaleza, tem especializações em clínica, psicoterapia, psicanalítica e infância, presencial e online, e ela abordará o tema O que não pode faltar no atendimento online. E, por fim, nós teremos Luciana Carvalho, que é psicóloga, psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Minas Gerais. Ela é integrante do Grupo Mineiro de Winnicott e formação em análise bioenergética, aconselhamento biográfico da antroposofia e psicodrama, e abordará o tema atendimento imediato, crise, atendimento imediato sem risco. E depois de todas as falas, nós abriremos para o debate. Então, agora é com você, Cleon, a fala é sua. Obrigado, Leda. Um bom dia a todas e a todos, né? Agradecer a Caterine, a Andréia, todos vocês aí de João Pessoa, da Paraíba, né? De proporcionar momentos como esse de encontro, ainda que de forma remota, né? Mas acho que essa sinergia, assim, né, que rola desde ontem, né, quando a gente estava conversando com o Henrique, é um prazer estar dividindo essa mesa de norte a sul, né, com a Denile, com a Luciana, né, e a gente aqui do sul para poder estar conversando sobre essa temática tão interessante e tão importante, né, e que, né, por conta da pandemia, forçosamente, vários colegas se viram, né, na obrigação de continuar os seus trabalhos de escuta dos seus pacientes em relação ao seu sofrimento. Então é sempre bom enfatizar, né, de que a gente está falando, né, quem já me ouviu falar sobre isso vai me ver repetir algumas coisas, mas a minha proposta hoje é falar sobre algo que vem sendo questionado, vem sendo falado, sobre a questão de da questão da realidade da presença, né? São duas palavras que talvez falam de realidade, porque a gente tem essa tendência de falar do contraponto do real e do virtual, né? E às vezes a gente, digamos assim, comete algumas, talvez, falhas conceituais quando a gente fala de um encontro virtual, né? Quando o encontro virtual, por conceituação de virtual, ele não seria possível, né? Vou tentar me fazer explicar, e ao mesmo tempo também acho que a gente que estuda o Winnicott tem uma riqueza, né, em termos de leitura em relação à obra, né? E daí vamos visitar um pouco a localização da experiência cultural. Ontem o Henrique trouxe um filme, né? E aonde que fica a memória do filme, né? Dos filmes que o Henrique trouxe ontem, né? Se vocês pudessem localizar isso em algum lugar, né? Na mente, na memória, aonde que fica isso, né? E o Winnicott tem um texto que ele fala exatamente sobre a questão de que se a mente se localiza na cabeça, né? Um trecho de um artigo. Então, assim, um dos grandes avanços que a gente tem quando a gente fala de atendimento online, a gente está falando de uma forma de atendimento, né, que acho que isso ajuda a gente, talvez, fazer com que a discussão seja uma discussão realmente aprofundada sobre a temática. Estamos falando de uma forma de atendimento e jamais estamos falando do conteúdo do atendimento. O conteúdo do atendimento, se eu atendo a partir do ponto de vista psicanalítico, eu vou ter a minha abordagem analítica dentro da escola analítica que eu estiver atuando, e eu vou estar falando de uma forma de atendimento. Obviamente, né, que é com algumas particularidades, porque mudou a forma de atendimento, porque mudou
o formato de atendimento, isso vai me dar mais acesso ou menos acesso a determinados conteúdos. Por exemplo, né, enxergar o corpo inteiro do meu atendido, né, ele enxergar o meu corpo inteiro, né, e o erotismo que se troca, não enxergar o corpo do outro. A gente tão criticado como psicólogos e psicanalistas, né, de priorizar os aspectos intelectuais e a cabeça, né, e a gente no atendimento online acaba aparecendo, né, no máximo dos ombros para cima, no máximo somente a cabeça. Então acho que a gente também deixa evidente quantas vezes, né, a gente também tem que lidar com este corpo clínico, né, também nos atendimentos online, e isso é algo que eu digo, não é problema, não é uma culpa nossa, né, mas sim uma limitação da tecnologia que ainda não evoluiu, por exemplo, da gente estar ocupando um avatar e ocupando uma sala, né, com sensores e muito parecido com o atendimento presencial. Muito parecido, muito semelhante, eu não disse jamais igual. Mas, por exemplo, tecnologia de poder sentir cheiro, de poder ter uma impressão, né, de terceira dimensão dos lugares onde a gente frequenta. Bom, mas isso é talvez projeto futuro. A provocação do título do que eu vou apresentar para vocês como ideia, né, vem uma revisitação de um esquema lá que o Otterau, quando dava seminário, ele sempre fazia um esquema né, rabiscado em relação à questão da terceira área, né, do espaço transicional, mundo interno e mundo externo, né, e também o que aconteceu num seminário aí em Uberaba, né, Joaquim, com a presença da Luciana, onde eu cometi vamos dizer assim, um ato falho, né, em que eu disse um encontro genital, né, quando eu queria dizer um encontro digital. Então, assim, foi... E a Luciana disse assim, e por que não um encontro genital, né? Então, e aí, assim, o incômodo da Luciana naquele momento me provocou, né, pensar mais a fundo sobre a questão de... Aqui, nós estamos aqui, cada um na sua casa, ou cada um em algum lugar, né? A unidade de lugar não é a mesma, nós estamos na unidade de tempo igual, mas nós estamos e nos sentimos presentes, né? Então, assim, é dessa presença. E se a gente pudesse dividir, né, talvez começando pelo fim, mas a gente poderia falar talvez de uma presença física, né? Porque a gente está usando o presencial como sinônimo de presença física, né? E uma presença eletrônica, que é o que está acontecendo aqui. Nós estamos presentes eletronicamente, mediado por tecnologia da informação e da comunicação, enfim, todos os nomes que possamos dar. Mas estamos nos sentindo presente. Ontem falávamos, né, sobre a questão do conceito de real, né? E o conceito de real, se a gente for na radicalidade do termo, ele vai dizer que é tudo aquilo que é verdadeiro. E às vezes o verdadeiro fica restrito à questão da verdade fática, né? Onde acontece um fato, né? A famosa frase, contra fatos não há argumentos, né? Mas e o Henrique ontem trouxe a questão de o meu paciente está sentindo uma dor emocional, e o fato dele fazer referência a essa dor, isso é experimentado pelo analista, né, de forma muito real. Então, a emoção de uma videochamada para um ente querido, por exemplo, me desperta uma emoção que é uma emoção bastante real. Então, mais ou menos em relação a isso, né, e tem várias passagens do Winnicott lá na localização da experiência cultural, onde ele fala exatamente disso. Ele primeiro, por exemplo, vai falar da questão uma observação à questão do Freud, né? Ele vai dizer assim, Freud, em sua topografia da mente, não encontrou um lugar para a experiência das coisas culturais. Deu novo valor à realidade psíquica interna e disso proveio um novo valor para as coisas que são reais e verdadeiramente externas. Freud utilizou a palavra sublimação para apontar o caminho a um lugar em que a experiência cultural é significativa,
mas talvez não tenha chegado ao ponto de nos dizer em que lugar na mente se acha a experiência cultural. Então, né, ele faz essa primeira observação, e aí depois ele vai complementar num outro trecho nesse mesmo artigo, que essa frase eu acho fantástica, que nos remete à questão de sustentar o paradoxo, né? Cheguei agora ao tema principal deste capítulo, que é a pergunta: se a brincadeira não se acha nem dentro, nem fora, onde ela se acha, né? Onde ela está? Aproxima-se da ideia que expresso no meu artigo, A Capacidade de Estar Só, de 1958, onde afirmo que, a princípio, a criança está só apenas na presença de alguém. Naquele artigo, porém, não desenvolvi a ideia do campo comum nesse relacionamento entre a criança e outra pessoa. Então, ontem também a gente falou, né, a questão de se dar conta da solidão, né, da nossa solidão original, é só quando estamos na presença de alguém que nos damos conta que estivemos só anteriormente. Assim como vários conceitos de Winnicott, né, como eu citei também, a questão de, né, só existe id quando me dou conta via ego que o id existe em relação a isso. E é inevitável que a gente possa fazer, né, a pegar o conceito de Winnicott com relação à questão do objeto, né, subjetivamente concebido, que vai fazer, né, aquele feixe de projeções que o bebê coloca no mundo e que o mundo o acolhe em relação àquilo que é o objeto objetivamente percebido. E nessa fronteira entre o objeto subjetivamente concebido, né, da realidade interna, e o objeto objetivamente percebido, este movimento, né, se a gente pudesse localizar aonde está a experiência cultural, aonde está a experiência religiosa, aonde está... acho que isso seria talvez a radicalidade, né, daquilo que a gente pode estar pensando. Então eu vou projetar, é baseado nesse esquema que o Otteral fazia, com algumas atualizações, numa provocação de que se a gente pode chamar o objeto subjetivamente concebido como totalmente virtual, aquilo que é virtual, por conceito, isso é o Pierre Levy lá em 1991 falando, né, que aquilo que tende a realizar-se, aquilo que existe em potência, é algo que no momento em que se está atualizado, no momento em que vira realidade, não é mais virtual, né? Então, assim, a gente chamar de encontro virtual, a gente está cometendo um pequeno errinho conceitual, né? A gente pode estar falando de um encontro eletrônico, de uma presença eletrônica, que não é a mesma coisa que a presença física, né? E essa coisa, né, do que é real. Se a gente for atrás do conceito de real, a gente vai ver desde uma origem lá ligada à questão do rei, né, até onde chega a questão do verdadeiro. Então, vou compartilhar com vocês esse esquema aqui, né, e vamos tentar conversar sobre ele também. Então, assim, deixa eu só... em relação ao objeto, né, subjetivamente concebido, que a gente poderia dizer que é o virtual, né, é aquilo que existe em potência, em potencial, que tende a realizar-se, que tende a atualizar-se. E aí a gente vai encontrar, talvez, né, na origem, né, aquilo que a gente chama de relação de objetos, conteúdos internos, o ser antes do fazer, a teoria, né, o processo primário do Freud, o processo secundário do Freud lá no mundo real, no mundo externo, na dependência absoluta, a dependência relativa, rumo à independência, o estado de não integração, né, que vai remeter ao estado, a questão da simbolização disso. Então, assim, outra questão que entra aqui é em relação ao objeto estar lá para ser encontrado. A gente às vezes demora, eu pelo menos demorei. O que o Winnicott está dizendo, esse objeto que está lá para ser encontrado?
Esse objeto que está lá para ser encontrado, ele só pode ser encontrado se ele foi subjetivamente concebido, né? Para ele ser objetivamente percebido. E aí a gente tem todo o pensamento mágico, né? Por exemplo, os óculos são perfeitos porque, né, Deus fez o nariz assim para poder caber os óculos, né? Isso é uma inversão em relação àquilo que a gente encontra no objeto que está lá fora. E a gente sabe muito bem que, por exemplo, em termos de objeto transicional, não é o objeto em si. A gente objetaliza esse objeto com essa simbolização do encontro, né? A mãe não está no paninho, no ursinho, mas encontrar o ursinho, pegar o paninho, significa eu ter encontrado essa mãe. Então, assim, o virtual em si, ele é intangível, ele é intocável, porque a gente tem uma zona intermediária, né, que o Winnicott vai falar do sentimento da primeira possessão não eu, onde acontecem, né, a área de ilusão, né, os objetos e fenômenos transicionais, e às vezes a gente fica muito preso à questão do objeto. Eu sempre faço questão de que o Winnicott, ele foi feliz no conceito dele quando ele diz objeto e fenômeno, né? Quando a gente tem um sentimento em relação a uma música, em relação a um filme, isso é um fenômeno transicional, né? E ontem eu estava tentando responder essa pergunta, né, que a gente não deve responder, né? Onde está o brincar, né? Se não está dentro, não está fora, está entre. Onde está o brincar? E talvez dos lugares possíveis seja a memória, né? Em relação à questão neurobiológica da gente. Então, assim, essa curva, né, que não necessariamente passa por fora, eu vou destruindo esse objeto subjetivamente concebido e vou construindo aonde eu encontro o objeto objetivamente percebido. E tão logo isso aconteça, né, eu faço uma curva de volta. Isso aqui é muito dinâmico, né? É bem a questão do que o Winnicott coloca lá no texto dos objetos e fenômenos transicionais, de que esse paradoxo eu não tenho que responder, eu tenho que sustentá-lo. Mas só que a gente tem essa teimosia, né, de que em relação a essa questão de onde é que está isso. Então, essa faixa intermediária, isso é tão dinâmico, isso é tão rápido, que a gente fica destruindo objetos subjetivamente concebidos e construindo objetos... Licença, eu vou fazer o papel chato, faltam 5 minutinhos. Ok, obrigado, Rosiane. Nada. Obrigado. Que bom que ainda tem 5 minutos. Então, siga fazendo o teu trabalho. Então, assim, a realidade tem que entrar. Morte e sobrevivência. Então, assim, tão logo eu destruo e construo esse objeto objetivamente percebido, né, eu sobrevivo a essa experiência, né, e com o risco disso se esvaziar, eu novamente entro numa área, né, de virtualidade, da onde virão, né, esses novos substratos, vamos dizer assim. Então, por que, né? Por que falar sobre a realidade da presença? Porque a gente tem ouvido, por exemplo, nas salas de aula, e essa semana a gente conversou sobre isso num outro evento, uma nova maneira do aluno matar aula é desligar a câmera, né? Eu fiz a pergunta, eu digo, tá, mas quando ele está em sala de aula, ele está sempre com a câmera ligada? Né? Tenho certeza que não, né? Eu não era um aluno com a câmera ligada o tempo todo, embora estivesse lá fisicamente presente. Então, em relação a isso e outras coisas, né? Acho que a gente não... Deixa eu só pegar um trecho aqui do que fala, né? Em relação a isso que eu falava antes, né? Mais 2 citações aqui do Winnicott sobre a questão de estar ou não na cabeça, né? Localizado na cabeça. Deixa eu só achar aqui. Aqui. A mente localizada na cabeça. Deixo agora o meu exemplo para retornar ao assunto da localização da mente na cabeça. Eu disse
que a elaboração imaginativa das partes e funções do corpo não é localizada. No entanto, pode haver locais que sejam inteiramente lógicos no sentido de que dizem respeito à maneira como o corpo funciona. Por exemplo, o corpo absorve e libera substâncias. Consequentemente, um mundo interno de experiência pessoal e imaginativa entra no esquema das coisas e a realidade compartilhada, eu adoro esse termo, realidade compartilhada, ele aparece 14 vezes na obra do Winnicott, em geral é considerado como algo externo à personalidade. Embora os bebês não saibam fazer desenhos, acredito que sejam capazes, exceto por falta de treinamento, de se descreverem por meio de um círculo em determinados momentos dos primeiros meses. Talvez, se tudo correr bem, eles possam fazer isso logo após o nascimento. Em qualquer caso, temos evidências conclusivas de que 6 meses o bebê às vezes usa o círculo ou uma esfera como uma descrição do seu próprio ser. E é aqui que o esquema corporal de Scott é tão esclarecedor, especialmente sua advertência de que estamos nos referindo tanto ao tempo quanto ao espaço, né, unidade de tempo e de espaço. Em seu diagrama corporal, como eu o entendo, parece-me que não há lugar para a mente, o que não significa que ele esteja criticando esse diagrama como um diagrama, mas que é apenas um comentário sobre a falsidade do conceito de que a mente é um fenômeno, né, como um fenômeno localizado. Tentando imaginar por que a mente está localizada na cabeça ou fora dela, não posso deixar de pensar em como a cabeça do bebê é afetada durante o nascimento, o momento em que a mente age furiosamente, catalogando reações à perseguição específica para o meio. E uma outra citação bem curta, que está lá no Viver Criativamente, de 1970, ele vai falar, para algumas pessoas, a possibilidade de serem consideradas insanas ou alucinadas as leva a se agarrar à sanidade ao tipo de objetividade que poderíamos chamar de realidade compartilhada. Outros fingem perfeitamente que o que imaginam é real e pode ser compartilhado. Podem admitir que todos os tipos de pessoas vivem no mundo conosco, mas precisamos que os outros estejam objetivos para desfrutar de nossa criatividade. Correr riscos e seguir nossos impulsos com as ideias criativas que nos acompanham. Então, acho que essas duas citações recortam na obra de Winnicott esse tolerar, sustentar esse encontro paradoxal, ao mesmo tempo que quando eu falo de um filme, né, ontem falávamos de filme, quando eu falo de poesia, né, a Mariana também trouxe uma poesia, é uma proposta, né, é uma proposta de encontro, é uma proposta de encontro de ideias, e a gente fica horas e horas debatendo e discursando sobre aquilo, porque o que eu pensei e o que tu pensou. Então a gente faz esse recurso, né, de memória e de mente, que a gente insiste em localizar dentro do nosso corpo, né, mas a gente não sabe se ela está. Ela faz parte do que o Winnicott chamou de realidade compartilhada. Então eu objetifico vocês quando os meus olhos enxergam vocês, né, mas se eu saio daqui, que nem eu fiz uma brincadeira antes de nós começarmos, né, fiz um print de tela ontem, da reunião de ontem, e depois abri uma cerveja e fui tomar a cerveja conversando com vocês. Vocês, para mim, estavam ali, embora vocês não estivessem, né? Só estavam vocês que estavam na minha cabeça. Enfim, acho que era isso, né? Agradecer essa oportunidade e que nem coloquei no início, mais